Venâncio Mondlane afirma que os seus seguidores, os seus apoiantes, eles irão destruir tudo que pertence a TMCL, que pertence a Vodacom, que pertence a Movitel, caso eles façam mais um apagão. Ponto número 3. Ficamos sem internet ontem, a partir das 13 horas. Ficamos sem internet, bloquearam a internet com aquilo que chama-se tecnicamente de redução ou diminuição da largura da banda larga, né? Redução da velocidade da internet ou o apagão, como se diz. Bom, isso no âmbito da lei, a lei de imprensa, a lei de acesso à informação, a nossa própria Constituição, fere aquilo que são as chamadas liberdades fundamentais, ou os direitos fundamentais dos cidadãos. O direito ao acesso à informação, o direito à expressão. Estes direitos são direitos que não têm a ver apenas com Moçambique. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já coloca estes direitos como direitos primordiais, fulcrais, direitos preciosos para um ser humano. Portanto, o direito à expressão, que é o direito que você tem de receber informações, ou a diversidade de informações, de opiniões, numa certa sociedade em que você está inserido. E o direito também de poder emiti-las no âmbito da lei. Esse é o direito à expressão. Foi cortado. E não pode aparecer nenhuma operadora, nem a Vodacom, nem a MCL, nem a Movitel, ou qualquer outra que tenha direito, que tenha o privilégio ou competência para fazer a redução da banda. Não tem nenhuma competência para fazer. Nem o governo também não tem competência para fazer. Tem que ser uma entidade judicial ou então o próprio parlamento, que tem, por última instância, a competência exclusiva de decidir sobre limitação de direitos ou por restrição de direitos. O governo por si só não pode tomar iniciativa de restringir ou de limitar o exercício de um direito fundamental. Portanto, significa que o próprio governo está a cometer violação de direitos humanos. É uma violação de direitos humanos a limitação ou apagão da internet. O que isso significa? Quando há uma violação de um direito humano, nós podemos fazer uso da própria Constituição, que diz que somos livres ou temos o direito de resistir a ordens ilegais. Vodacom, MCL, Movitel tinham o direito e a obrigação de resistir, de rejeitar todas as instruções que era para reduzir a banda larga, para reduzir a banda da internet para a população. Tinham a obrigação de o fazer. E chama a atenção às instituições de direitos humanos. É preciso que se processe o próprio Estado, é preciso processar essas três operadoras. Essas três operadoras ganham muito dinheiro com a população, os megas estão muito elevados, estão muito caros, o valor do crédito também está muito elevado, a população nem sequer tem dinheiro para o efeito, então tem a obrigação de cumprir com os seus deveres como uma entidade econômica, como um agente econômico que ganha dinheiro com as pessoas. Não pode restringir um direito das pessoas e ficar impune. Da mesma maneira que se eu tiver, por exemplo, um tchuna, se eu tiver, por exemplo, um crédito qualquer, quando chega a altura de pagar aquele crédito, eu pago. E se não pago, eu sou penalizado. Há multas, há juros. Significa que se eu falto a minha obrigação contratual com a minha operadora, eu sou penalizado. Então, se as operadoras faltaram ao seu direito, faltaram às suas obrigações com o povo, quem paga? Então, essas operadoras têm que ser processadas. O Estado tem que ser processado. Temos que entender quem são as pessoas que deram esta ordem de fazer o apagão na internet. Aqui houve crime. Aqui houve violação de direitos humanos. É por isso mesmo que hoje, tomando em consideração que a própria população também tem o direito de resistir, tem o direito de desobedecer, a desobediência civil quanto à violação de direitos, a população já está a dizer, mais um dia de apagão, está aqui a correr a informação. Para mim, até mandaram muitas mensagens a dizer que mais um dia da MCL,
Vodacom, Movitel, apagarem intencionalmente a internet. A população diz, sobretudo agora que está a manifestar-se, vai ter que recorrer à desobediência civil. Que queimar as antenas todas, porque essas antenas estão onde? Estão nos quintais da própria população. E a população diz que vai colocar fogo nessas antenas. Se é para ficar sem internet, então vamos queimar as antenas. E a população ainda ameaça que vai queimar os balcões dessas empresas. A população ainda ameaça que vai queimar as direções distritais e provinciais do Ministério dos Transportes e Comunicações. A população ainda ameaça que vai colocar fogo nas delegações provinciais do Instituto Nacional de Comunicações. Não obrigam o povo a ter que ir para vias radicais. Para que isso não possa acontecer, respeitem os direitos do povo. Respeitem as liberdades, os direitos fundamentais do povo. Não violem direitos do povo e depois quererem ficar impunes, quererem ficar numa boa sem nada vos acontecer. São empresas privadas, ganham muito dinheiro neste país, ganham milhões de dólares neste país, com o dinheiro do povo, não restringam os direitos do povo e depois pensarem que isso é tal e qual. Este é o problema que este país tem. Neste país, o Estado, são algumas entidades que acham-se no direito de violar a liberdade do outro e que nada lhe acontece. O município não trata das suas árvores na estrada, cai uma árvore sobre o carro de um cidadão, mata o cidadão, o município não tem nenhuma obrigação. O problema foi daquele cidadão. O cidadão está a andar na estrada, há um buracão que por negligência o município ou o Estado não reparou aquele buraco, não tapou o buraco, o indivíduo entra com o seu carro, estraga o seu carro, cria danos, fica ferido, não há nenhuma responsabilidade civil, nem dos municípios, nem dos governos provinciais, nem do governo central. Então, não pode. Nós temos que entender que nós temos direitos. Nós temos que entender que temos direitos. Então, as operadoras fizeram o apagão e o povo tem que ficar tal e qual. O povo não pode reagir. Ah, paciência. Esta é a palavra sacramental aqui em Moçambique. Paciência. Violaram o nosso direito? Cortaram Janete? Ah, paciência. Hoje restabeleceram. E aquilo que aconteceu ontem, não há problema nenhum. As operadoras estão intactas. Não. Chama atenção. Organizações defensoras de direitos humanos devem ser processadas essas entidades. Ainda estamos a falar no plano legal, no plano formal. Devem ser processados. O Estado deve ser processado. Se continuarem a fazer isto, o povo tem o direito de resistir. E essas medidas que o povo diz que quer implementar, que é para queimar todas as antenas, queimar os balcões dessas operadoras, queimar as direções do Ministério dos Transportes e Comunicações, queimar as delegações do Instituto Nacional de Comunicações, o povo tem o direito de o fazer. O povo está a levantar isto. Quem olha para os debates na internet vai ver que o debate é esse. E eu vou dizer que é um direito à resistência, um direito à desobediência civil. Quando as instituições formais violam os direitos dos cidadãos. Tem que ser. Tem o direito também a população de resistir. E espero bem que tenham percebido o recado. Porque, digo sinceramente, Vodacom, Encel, Movitel, se voltarem a obedecer esse tipo de leis, esta manifestação vai passar também para se refletir exatamente na vossa infraestrutura digital ao nível do país. Tá bem? Se vocês violam os direitos do povo, o povo vai violar também os vossos próprios direitos. O povo vai violar o vosso próprio patrimônio. O povo vai violar o vosso próprio ativo. Se não querem, querem uma relação igual com o povo, querem uma relação de respeito mútuo, querem uma relação civilizada, então respeitem o povo para o povo também vos respeitar. Se não respeitarem o povo também não é obrigado a vos respeitar. É assim que nós estamos. É por isso que estamos a fazer a manifestação. Porque ao longo de 50 anos, o povo nunca foi respeitado. Ao longo de 50 anos, o povo foi defraudado. Ao longo de 50 anos, o povo foi humilhado. Ao longo de 50 anos, o povo foi burlado. Ao longo de 50 anos, o povo foi mentido. Ao longo de 50 anos, o povo foi enganado. Ao longo de 50 anos, o povo foi pisado. Ao longo de 50 anos, o povo foi humilhado. É por isso que, depois disto, no fim da picada, o povo é obrigado a usar meios alternativos para se fazer ouvir. Porque o povo está a clamar aqui.